Respire lentamente. Imagine-se diante de um espelho, encarando o próprio reflexo. Não se trata apenas da imagem física que você vê, mas do reflexo mais profundo, a essência do homem que você é. Você sempre acreditou que trilhar o caminho das virtudes estoicas seria suficiente para evitar as armadilhas do sofrimento. E em muitos aspectos conseguiu. Você aprendeu a resistir às intempéries da vida, a não se abalar com as ofensas alheias, a manter a temperança diante dos excessos e a agir com justiça diante das provocações. Você caminhou com firmeza, acreditando que, dotado dessas virtudes, poderia conquistar uma vida plena, inclusive no amor. Contudo, neste momento, você se vê frustrado. Sente que não é valorizado pela mulher que escolheu para compartilhar a vida. Sente-se incompreendido, invisível, talvez até traído emocionalmente, não porque tenha sido infiel, mas porque aquilo que você ofereceu de mais precioso, sua proteção, seu cuidado, seu compromisso, não foi reconhecido nem acolhido. Você sofre. E no meio desse sofrimento, ergue a voz e afirma: eu sou um homem de virtudes. Eu a protegeria sob todas as intempéries. Eu seria o porto seguro dela, e ainda assim ela não me valoriza. Agora, eu o convido a uma pausa profunda, não para julgar sua dor, mas para investigá-la. O sofrimento que você sente não é inválido, muito menos insignificante. Ele é real, ele dói, e você merece respeitá-lo, mas também precisa compreendê-lo, porque todo sofrimento contém uma lição velada, uma verdade que relutamos em encarar, mas que, uma vez assimilada, nos transforma para sempre. A pergunta essencial não é porque ela não o valoriza, mas porque você escolheu alguém que não o valoriza. Você acredita ter cultivado todas as virtudes estoicas, mas há uma virtude que talvez tenha negligenciado, uma virtude que não se manifesta apenas na resistência, mas na escolha. Não na fortaleza contra o inevitável, mas na sabedoria, para evitar o desnecessário. Falo da sabedoria, a rainha das virtudes estoicas, a prudência, o discernimento, a capacidade de escolher bem antes de agir com bravura, temperança ou justiça. Porque, como ensinou Sêneca, nenhuma virtude pode florescer se não for guiada pela sabedoria. Você foi corajoso, sim, foi justo, sim, foi moderado, sim, mas na hora de escolher a mulher com quem caminharia pela vida, você não escolheu com sabedoria. Escolheu com os critérios usuais, os mais banais, os mais superficiais. Escolheu pela estética, pela atração imediata, pelo encanto efêmero da beleza física. Talvez tenha acreditado que, sendo um homem virtuoso, bastaria sua entrega para que a relação fosse bem-sucedida. Talvez tenha confiado que a solidez do seu caráter compensaria a fragilidade do vínculo construído sem alicerces profundos. E agora está diante das consequências dessa escolha. Está vivendo aquilo que os estoicos sempre alertaram, que a dor surge não das coisas em si, mas da nossa opinião sobre elas. Epicteto afirmou com clareza que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. E você interpretou a beleza como um sinal de afinidade, interpretou a atração como um presságio de felicidade, interpretou o desejo como uma prova de amor. Foi assim que, sem perceber, caiu na ilusão mais antiga e mais comum, a ilusão de que a aparência basta. Agora, talvez você se pergunte em silêncio: como não percebi isso antes? Como, sendo um homem que estudou o estoicismo, que se empenhou em desenvolver as virtudes, que buscou ser melhor a cada dia, pude cometer um erro tão básico, tão previsível? A resposta, embora desconfortável, é simples, porque ser estoico não significa ser infalível. Significa, antes, estar sempre atento às próprias falhas e disposto a corrigi-las. O homem que deseja viver segundo a filosofia estoica precisa compreender que a sabedoria é a virtude que orienta todas as demais. Não basta ser forte se não se é sábio.
Não basta ser justo se não se é prudente. Não basta ser temperante se não se é capaz de discernir o que merece ou não ser desejado. Como escreveu Marco Aurélio, a alma se tinge com a cor de seus pensamentos, e você permitiu que sua alma se tingisse pelo desejo de reconhecimento, pela vontade de ser admirado, pela necessidade de ser desejado. Por isso, escolheu com pressa, escolheu com vaidade, escolheu com carência. A mulher que não o valoriza hoje, talvez nunca tenha sido capaz de valorizá-lo. Não porque seja má, não porque seja desprezível, mas porque simplesmente não compartilha dos mesmos valores que você. Talvez ela jamais tenha compreendido o sentido das virtudes que você cultiva. Talvez para ela, coragem signifique agressividade, justiça signifique inflexibilidade, temperança signifique frieza. Talvez ela não reconheça a sua entrega, não por desinteresse, mas por incapacidade emocional ou intelectual. E aqui está o ponto crucial. Você não avaliou isso antes de escolher. Não examinou com profundidade se havia afinidade de valores. Não investigou se ela era emocionalmente madura. Não buscou saber se ela partilhava da sua visão de mundo, dos seus projetos de vida, das suas concepções de felicidade. E agora, vive as consequências de uma escolha feita com pressa e ilusão. O estoico é aquele que suporta o inevitável, mas também é aquele que evita o evitável. A sabedoria nos permite distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. Sua escolha dependia de você. Sua avaliação prévia dependia de você. Seu discernimento dependia de você. Mas não se culpe, não se martirize, não se entregue ao desespero. Todo homem, mesmo o mais virtuoso, está sujeito ao erro. A questão não é nunca errar, mas sempre aprender. A dor que você sente agora é uma oportunidade de crescimento, uma chance de desenvolver finalmente a virtude que faltava, a sabedoria na escolha. Não basta ser virtuoso para manter uma relação saudável, é preciso ser sábio para escolher com quem se relacionar. O amor não é uma exceção à filosofia, mas sua culminância. O homem estoico não deve amar menos, mas deve amar melhor. A partir de agora, você precisa se perguntar com honestidade: que critérios tenho usado para escolher minhas parceiras? Tenho me deixado guiar pela estética ou pela essência? Tenho priorizado a aparência ou os valores? Tenho buscado alguém que partilhe do meu caminho ou alguém que apenas enfeite a minha trajetória? São perguntas difíceis, mas necessárias. Sem elas, você repetirá o mesmo erro, sofrerá as mesmas dores e continuará acreditando que o problema está sempre no outro, nunca em si. O estoico verdadeiro assume a responsabilidade integral sobre a própria vida. Não se vitimiza, não transfere a culpa, não acusa o destino. Compreende que, embora nem tudo esteja sob seu controle, as escolhas mais importantes estão. E escolher a parceira com quem compartilhará a vida é uma das decisões mais importantes que um homem pode tomar. Uma decisão que não pode ser pautada apenas pela atração física, pela pressão social, pela solidão, pela carência ou pela vaidade. É preciso escolher com lucidez, com paciência, com profundidade. É preciso conhecer a mulher antes de desejá-la, compreender seus valores antes de se comprometer, observar suas atitudes antes de fazer promessas. A beleza encanta, mas não sustenta. A atração excita, mas não consola. O desejo é o fogo que acende, mas não é a estrutura que mantém. E se você já está numa relação em que não é valorizado, precisa avaliar com serenidade se deve permanecer ou partir. Não há virtude na resignação tola. O estoico suporta o inevitável, mas se afasta do desnecessário. Não se sacrifica em nome de uma ilusão. Não permanece prisioneiro de um vínculo que não alimenta sua alma. Como disse Marco Aurélio, perda não é outra coisa senão mudança, e a natureza deleita-se com mudança. Mudar não é fracassar.
Mudar é evoluir. Permanecer numa relação onde não se é valorizado é um desperdício de vida, um desrespeito consigo mesmo, uma traição à própria dignidade. A verdadeira coragem não está em aguentar o insuportável, mas em reconhecer quando é hora de partir. E se for o caso, parta. Com serenidade, com gratidão pelas lições aprendidas, com compaixão por si mesmo e pela outra pessoa, sem rancor, sem ressentimento, sem amargura. E se decidir permanecer, faça-o de forma consciente. Compreenda que talvez precise ajustar suas expectativas, repensar suas necessidades, reformular seus critérios, mas, acima de tudo, nunca mais negligencie a virtude da sabedoria. Nunca mais escolha apenas com os olhos, escolha com a alma, com o caráter, com a razão. Como dizia Sêneca, enquanto vivemos, devemos aprender a viver. E agora, vivendo essa experiência dolorosa, você tem a chance de aprender, de se tornar mais sábio, mais lúcido, mais pleno. A verdadeira visão estoica não é a que endurece, mas a que ilumina. Não é a que afasta o amor, mas a que purifica a escolha. O amor estoico é aquele que nasce do reconhecimento mútuo das virtudes, do compartilhamento de valores, da construção conjunta de um propósito. Não é um amor baseado na necessidade, mas na admiração. Não é um amor que exige, mas que compartilha. Não é um amor que prende, mas que liberta. A mulher ideal não é a mais bela aos olhos do mundo, mas a mais bela aos olhos da sua alma. Não é a que todos desejam, mas a que caminha ao seu lado com firmeza, com lealdade, com integridade. Não é a que decora a sua vida, mas a que a constrói com você. Para encontrá-la, você precisa antes se encontrar. Precisa conhecer profundamente quem é, o que valoriza, o que busca, o que está disposto a oferecer e o que não está mais disposto a aceitar. Precisa cultivar, mais do que nunca, a virtude da sabedoria. Precisa compreender que o amor não é um território de improviso, mas de planejamento. Não um jogo de sorte, mas uma escolha racional. E, se tiver paciência, encontrará quem compartilhe do seu caminho. E quando encontrar, saberá reconhecer, porque os olhos sábios não se deixam enganar pelo brilho efêmero da aparência. Sabem perceber a luz serena do caráter, a consistência das atitudes, a profundidade dos valores. Agora é o momento de agir. Não permaneça paralisado, alimentando a vitimização, repetindo mentalmente que não foi valorizado. Isso é inútil, isso o aprisiona. Liberte-se. Assuma a responsabilidade, reflita sobre suas escolhas, corrija seus critérios, fortaleça sua sabedoria e, sobretudo, escolha melhor daqui para frente. O estoicismo é uma filosofia de ação, não de resignação. É uma filosofia de transformação, não de conformismo, e você está sendo chamado a transformar sua dor em sabedoria, seu erro em aprendizado, sua frustração em discernimento. Não desperdice essa oportunidade, não adie essa mudança. A vida é breve, o tempo é irreversível. Como dizia Epicteto, lembre-se de que você é um ator em um drama, seja longo ou curto. Cumpra seu papel com excelência. E a excelência agora consiste em agir com sabedoria, com responsabilidade, com coragem. Não se trata de culpar a mulher que não o valorizou, nem de se culpar por tê-la escolhido. Trata-se de aprender, de crescer, de evoluir, para que da próxima vez não precise mais suportar o sofrimento de uma escolha mal feita, mas possa desfrutar da alegria serena de uma escolha acertada. Agora você sabe. Agora você pode escolher diferente. Agora você pode amar melhor. E se este texto o ajudou a perceber isso, se o inspirou a refletir, se o provocou a agir, então cumpra seu papel e não guarde esta reflexão só para você.